Senhor Dr. Vítor Sebeck, Presidente da OSI, minhas senhoras e meus senhores, apraz-me saudar a realização desta importante conferência que vai refletir sobre a segurança internacional dos oceanos e os fenómenos subsequentes das mudanças climáticas. Sem ser especialista na matéria, considero óbvio que os oceanos, pela sua natureza aquífera e pela extensão da sua superfície, um autêntico espelho d'água, não podem deixar de ter uma influência apreciável sobre o clima e as mudanças climáticas. Daí que seja importante que, dito numa linguagem simples, cuidemos da saúde dos oceanos. Para além da sua influência sobre o clima, os oceanos são depositários de enormes riquezas em pescado e em outros recursos vivos. Há ainda recursos minerais abundantes nas suas águas e nos respectivos leitos. Todas estas riquezas estão sendo exploradas de forma mais razoável e sustentável? Creio que não. Com efeito, há uma sobreexploração dos recursos pesqueiros e com ameaças de causar o seu esgotamento. Em resposta, é fundamental que nos consciencializemos destes riscos e todos os atores políticos e privados aceitem as regras do seu controle e gestão, se comportem de forma responsável e se comprometam com a defesa e a preservação das riquezas vivas dos mares. Como contrapeso, anuncia-se a Revolução Azul, que seria materializada pela intensificação da piscicultura. De novo, é crucial que sejamos prudentes e comedidos, que estejamos atentos aos efeitos perversos e poluentes. O desafio estará na gestão inteligente e prudente dos recursos pesqueiros e na exploração racional e adequada da piscicultura, obedecendo a critérios científicos e de prudência na sua regulação e exploração sustentável. A exploração dos recursos petrolíferos e minerais, dos leitos e das profundidades dos oceanos chamam igualmente a nossa atenção. Estas atividades extrativas têm vindo a provocar, por vezes, enormes danos à natureza e aos animais marinhos que vivem no mar e do mar. Quem não se lembra dos desastres ecológicos que foram a poluição na exploração do petróleo no Golfo do México e no Golfo da Guiné? Vencer os riscos da poluição marinha e a regulação e fiscalização das atividades dos agentes poluidores potenciais são outros tantos desafios a enfrentar pela comunidade internacional. Os próprios barcos de transportes marítimos, de variada natureza e fins, são outros tantos agentes poluidores. Outro agente poluidor é o próprio homem comum, que despreocupadamente inunda os mares de sacos de plástico e outros lixos, pondo em perigo a vida da fauna marítima e a salubridade dos mares. De tudo isto fica evidente que é crucial desenvolver uma educação responsabilizadora generalizada nas escolas e por todo o lado, para a salvaguarda da saúde dos oceanos, fonte de vida e de recursos indispensáveis para o nosso sustento e progresso. E, em contracorrente com os propósitos do liberalismo económico desenfreado, penso que é indispensável que haja uma regulação universal, coordenadora das atividades económicas, da exploração dos recursos dos mares
e sancionatória para os eventuais prevaricadores. Minhas senhoras e meus senhores, o meu país, o arquipélago de Cabo Verde, está situado no Atlântico Centro-Este. É um dos 2 arquipélagos situados nos mares da África Ocidental, frente ao deserto do Saara. Está situado em pleno oceano, sob o Trópico de Câncer e a 500 quilómetros de Dakar, no Senegal. Tem uma posição privilegiada para a investigação oceanográfica e da atmosfera envolvente, pois encontra-se no cruzamento de ventos e entre o clima seco e desértico saeliano, em que o regime de chuvas é aleatório, e o clima úmido das proximidades do Equador, em que as chuvas são abundantes. Surpreendentemente, por capricho da natureza, a maioria das tempestades tropicais que, com enormes prejuízos materiais e humanos, fustigam frequentemente as costas do Golfo do México e as ilhas caribenhas, formam-se geralmente a sul das ilhas de Cabo Verde. Por esta razão, possui hoje um observatório oceano-atmosférico. A sua posição geográfica faz de Cabo Verde um local privilegiado para a instalação de centros de investigação oceanográfica e da atmosfera e o desenvolvimento das atividades correlativas. Igualmente, tornam uma posição favorável para o exercício da fiscalização das atividades nocivas à preservação da salubridade e segurança dos oceanos. Neste momento, o governo de cabo-verdiano, em cooperação com as instituições académicas e científicas alemãs, está a construir as instalações na ilha de São Vicente do futuro Centro de Investigação Oceano-Atmosférica. Aproveito esta oportunidade para convidar a todos aqueles que se interessam pela causa dos oceanos e das mudanças climáticas a apoiar os esforços do governo do meu país na criação das condições materiais e científicas para fazer do futuro Centro de Investigação uma instituição científica de dimensão transcontinental. Finalmente, saúdo com otimismo a realização da vossa conferência, a que auguro os melhores sucessos, e ainda cumprimento com respeito os ilustres participantes e o governo peruano que aceitou albergá-la. E por último, agradeço ao Sr. Dr. Vítor Sebeck pelo seu amável convite, que por contingências de ordem pessoal não pude satisfazer com minha presença. De todo modo, espero que a minha ausência seja compensada pela presença da minha representante, doutora Indira Pires. Bem-haja, Ocean Security Ocean.